Meu plano hoje é falar de números complexos e também de quatérnios. Na verdade, muito brevemente, assim, mas tem a ver com o fato de que o Fábio precisa do produto vetorial no cálculo 2. Eu não sei, não me preparei muito bem, eu não sei quanto eu vou contar a história dos números complexos, mas uma primeira coisa importante é o seguinte: a gente, quando ouve falar dos números complexos, fica mais ou menos implícito, né, que você, quando resolve a equação do segundo grau, tem lá uma fórmula que tem uma raiz quadrada e às vezes dá um número negativo dentro daquela raiz quadrada e os complexos vêm daí. A origem dos complexos tem a ver vagamente com isso, mas não é isso. Tem o seguinte, aí, por volta de 1500, vamos botar uma data aí, 1515, podia ser 1519, para dar 500 anos certinho, não se sabe ao certo, né? Mas tinha um cara, Scipione dal Ferro, que era professor na Universidade de Bolonha, que é a universidade mais antiga do mundo, esse cara conseguiu um método para resolver a equação do terceiro grau, que era uma coisa desconhecida. Então era o segredo dele, ele era o cara que sabia resolver a equação do terceiro grau, ninguém sabia e tal. E ele não contava para ninguém como fazia isso. Hoje, assim, quando você consegue conseguir um método para resolver alguma coisa nova, a menos que você trabalhe para as Forças Armadas de algum país, assim, esteja impedido de revelar isso por razões militares, você logo vai querer que todo mundo fique sabendo o que você fez. Mas, na época, acho que era mais assim, ele não ensinava o método, porque aí ele era o cara que sabia resolver alguns problemas que outros não saberiam resolver. Mas ele quase morreu levando esse segredo, mas diz a história que um discípulo lá conseguiu convencê-lo a revelar o segredo, e esse cara, então, ficou sabendo como é que resolvia a equação do terceiro grau. Aí acho que ele andou tirando uma onda e tal, que sabia e tal. E o fato é que a história chegou aos ouvidos de um cara conhecido como Tartaglia. E o Tartaglia era um bom matemático também, ele também estava interessado nessa questão de resolver a equação do terceiro grau. E eu sei que houve alguma situação lá que foi organizado um duelo entre o Tartaglia e o outro cara, chamava Antônio Maria Fiore. O aprendiz chamava Antônio del Fiore, uma coisa assim. E aí foi organizado um duelo, mas não era um duelo de capa e espada, não. Um duelo que cada um tinha que propor 30 problemas para o outro. E a história é que, assim, pouco antes do final do prazo para resolver os problemas, o Tartaglia conseguiu chegar também ao método de resolução da equação do terceiro grau e venceu o duelo por 30-0. E aí ele ficou sendo o Tartaglia, o cara que sabia também e tal. Esse cara era de Bolonha, o Tartaglia era de Milão, é tudo no norte da Itália. E entra então em cena um outro cara chamado Cardano. Tem essa história, eu botei não sei se vocês viram no site do curso, eu botei lá os filmes das aulas e do lado tem uns filminhos curtinhos e já tem um filminho que conta essa história. Tá?
Então, o Cardano, que tinha um assistente chamado Ferrari, eles vão lá encher o saco do Tartaglia e tal, e finalmente ele conta para eles como é que se resolve. Mas diz a lenda que ele exigiu um juramento sagrado, assim, que eles jurassem pela honra e dessem suas palavras, a palavra de bom cristão e tudo, que nunca iam revelar o segredo. E aí ficou assim. Mas logo depois o Ferrari era um bom matemático. O Ferrari teve aí uma ideia para resolver a equação do quarto grau. Só que o método de resolução da equação do terceiro grau passa, de certa forma, para reduzir o problema da equação do segundo grau. E o do quarto passa para reduzir a equação do terceiro. Então, o método Ferrari, ele incluía usar o método de resolução da equação do terceiro grau. Então, eles não podiam nem o método Ferrari, nem esse podia ser divulgado, porque eles estavam presos pelo juramento. É bom ter o contexto, 1500 e coisa, reforma, Inquisição. Quer dizer, o cara naquela época, se ele quebrasse um juramento assim, ele ia para o inferno. Ou, no mínimo, ia ser, vamos dizer, corria o risco de ser massacrado lá pela igreja por ser herege, alguma coisa assim. Então, era uma coisa séria. Mas aí eles ficam sabendo, chega aos ouvidos deles, que o Scipione dal Ferro tinha um caderninho onde ele anotava lá as coisas dele, e que esse caderninho teria ficado lá em Bolonha, em poder do genro dele. E aí eles vão até Bolonha, e, segundo o relato do Ferrari, encontram lá o genro e tal, e realmente no caderninho tem lá o método de resolver a equação do terceiro grau. Então aí eles se sentem desobrigados, porque agora eles não vão revelar o que o Tartaglia ensinou para eles, vão revelar o que eles aprenderam no caderninho. Então o Cardano publica um livro chamado Ars Magna. Eu acho que é 1534, uma coisa assim. Você acha esse livro na internet, em latim. Mas lá ele ensina o método para resolver a equação do terceiro grau e do quarto grau. E é uma coisa, é um marco na história, assim, porque é o período renascentista também, quer dizer, a Europa está recomeçando muitas coisas, retomando a cultura antiga, e é, de certa forma, um primeiro momento em que os sábios europeus conhecem algo que os antigos não sabiam. De certa forma, eles sabem algo que os gregos, por exemplo, não sabiam. Então, tem uma importância histórica. Mas, nessa época, não tinha, na verdade, nem números negativos. Não existiam números negativos. Tanto que, geralmente, o cara, quando... Uma coisa que a gente escreveria, talvez, x2 menos 3x... Provavelmente eles escreveriam x2 igual, não, x2 menos 3x igual a 0, x2 igual a 3x. Porque, é claro, se aqui você bota alguns valores de x, né, por exemplo, x igual a 1, isso vai dar uma coisa negativa. Então, esse negócio aqui não faria sentido, enquanto que isso aqui faz sempre sentido. Quer dizer, os dois lados fazem sentido. Então, não tinha número negativo. Então, não é uma coisa concebível que eles fossem inventar números complexos para resolver equações que não tinham solução. Entendeu? Tirar a raiz de um número negativo que não existia. Mas acontece o seguinte, eu não vou explicar o detalhe da história, mas acontece o seguinte, você, quando começa com uma equação, vamos botar assim, x4 mais ax3 mais bx2 mais cx igual a 0, uma coisa assim, mais d, né?
Aliás, desculpa, era x3, né? Vamos começar no terceiro grau. x3 mais ax2 mais bx mais c igual a zero. Tem uma maneira, uma pequena mudança de variável que elimina o termo do segundo grau. Tá? Basicamente, você faz aqui x igual a, sei lá, z menos alguma coisa, se não me engano, a sobre 3, uma coisa assim. Né? Porque acho que é isso, se você fizer z menos a sobre 3, aqui esse termo de... Aqui o termo de Z2 vai sair AZ2. E aqui você vai ter Z3 menos 3A, 3A2, não, menos 3A. A sobre 3... Z2, né? E mais alguma coisa. Então, aqui você vai ter menos A Z2 e aqui você vai ter A Z2. E aí corta esses dois e elimina o termo em Z2. Aí você fica com uma equação que vai ter uma cara assim, vai ser Z3 mais um PZ mais Q igual a zero. E essa equação... Bom, se a sua equação original, cada solução daqui vira uma solução daqui e vice-versa, se essa tem 3 soluções distintas, essa também tem. E, claro, você pode fabricar uma coisa aqui que tenha 3 soluções reais positivas, né? Por exemplo, se você fizer x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3 igual a zero, você vai ter 3 raízes, 1, 2 e 3, lindas, positivas, inteiras, né? E essa daqui também. Só que essa daqui, se você faz o gráfico disso, né, essa é uma equação do terceiro grau, para ter 3 raízes reais distintas, vai ter que fazer uma coisa assim. Né, o gráfico vai ter que fazer isso. O que significa que a derivada vai ter que se anular em 2 pontos, e nesse ponto onde a derivada se anula, a função é positiva, nesse ponto onde ela se anula, ela é negativa. E aí você faz as contas e acha uma certa relação entre P e Q que garante que isso daqui vai ter 3 raízes reais distintas. Aí você continua, tem uma segunda substituição mais esquisita, você faz Z igual a W, sei lá, acho que é menos, acho que P sobre 3W, uma coisa assim. Uma coisa assim, e aí essa equação vira uma bicúbica em W, né? Que vira alguma coisa do tipo W3 mais alguma coisa, W2 mais alguma coisa igual a zero, e aí você resolve, aliás, W3 ao quadrado mais W3 mais alguma coisa igual a zero, aí você acha W3, com W3 você tira a raiz cúbica, você acha W, com W você acha Z, e com Z você acha X. Então, é um método assim. Só que aí, esse negócio aqui, para ter raízes reais, a gente tem uma condição, né, que, quer dizer, o que vai dentro da raiz quadrada tem que ser positivo. E aí, quando você olha para essa condição, ela é exatamente o oposto da condição que você tem aqui. Ou seja, se você partir de uma equação que tem 3 raízes reais distintas, positivas e tudo, bonitinhas, não precisa ser positiva, mas vamos dizer, sejam positivas, você forçosamente vai chegar aqui numa raiz do número negativo. E aí vocês, pô, fudeu, então... Mas aí os caras começaram a se tocar que se eles dissessem, não, tudo bem, a raiz do número negativo, mas é uma coisa que está aqui, um número de mentirinha, mas eu continuo as contas com ele e vai. E aí, aos poucos, eles começaram a ver que se você continuasse as contas, no final, essas raízes de números negativos desapareciam e você achava as raízes que você queria. Então,
aqui, quer dizer, você começa a considerar raízes de números negativos não porque você quer achar, inventar uma solução para uma equação que não tem solução. Na verdade, é um artifício de cálculo para achar soluções que existem de uma equação que tem soluções. E aí ficou meio assim e tal. E aí, em 1572, tem um cara chamado Bombelli, outro italiano, que publica um livro chamado Álgebra, em que ele bota isso em ordem, quer dizer, ele diz, bom, não, então tem números positivos, números negativos também existem, e tem esses números esquisitos aí, e ele introduz a regra dos sinais. Quer dizer, quando você multiplica dois números negativos, dá um número positivo, e aí que nascem os números negativos. E começam a ser aceitos o que hoje a gente chama de números complexos. Eles ainda não tinham esse nome. Para vocês terem ideia de que como os números negativos não é uma coisa assim que chegou fácil, tem eu tenho um livrinho de um político brasileiro, um cara importante, um abolicionista republicano, acho, da segunda metade do século XIX, chamado Benjamin Constant, por acaso, porque tem um museu, Casa de Benjamin Constant, lá em Santa Teresa, eu moro lá, e tal, acabei ganhando esse livro de presente, e ele escreveu um livro para explicar os números negativos. Então, ainda em 1800 e muita coisa, vamos dizer, um cara que era professor de matemática ainda se dava ao trabalho de tentar convencer as pessoas de que os números negativos existiam. Então, as coisas não são tão simples assim. E os números complexos, na verdade, eles não surgem prontos aqui. Eles vão e tal, as pessoas vão usando. Já em 1600 e pouco, já se tem uma noção de que todo polinômio deve ter raízes complexas. Isso já é considerado, vamos dizer, pelo menos uma conjectura. Então, quer dizer, é o chamado teorema fundamental da álgebra, né? O teorema fundamental da álgebra, né? Todo polinômio de coeficientes reais ou complexos tem raiz complexa. Isso mais ou menos já está no ar aí por volta de 1600 e pouco, mas só vai ser demonstrado por volta de 1800 pelo Gauss. Tem uma primeira demonstração do D'Alembert, que não é muito bem aceita. Na França, o teorema é chamado teorema de D'Alembert, e tal, mas o Gauss dá uma primeira demonstração que ele não fica muito feliz e tal, depois ele dá uma segunda, terceira e tal. Um pouco a razão da dificuldade é o seguinte, é que, repara, quer dizer, você pode dizer assim, 1572, você já tem os números complexos. Entre aspas, porque eles não tinham esse nome. Mas demora, só em 1777, aqui é com o Bombelli, 1577 é que você vai dizer que um número complexo é um número da forma x mais yi. É o Euler que faz isso. Então, são 200 anos. E daqui, para alguém dizer, então, os números complexos são pontos do plano. São 20 anos mais. Tá? Por volta de 1800, já há várias pessoas. O primeiro parece um cara chamado Wessel, mas o Gauss também, e outros e tal. Tem essa compreensão de que os números complexos são pontos do plano. E a demonstração do teorema fundamental da álgebra é uma demonstração extremamente
geométrica, mais que geométrica, topológica. A gente vai ver ela semana que vem. Tá? Então demora um bocado. Né? Tá? Bom, eu vou hoje apenas assim discutir propriedades básicas dos números complexos. Imagino que alguns de vocês já saibam isso, outros nunca tenham visto, ou mais ou menos, mas... Então, a ideia, assim, né, que você diz, bom, os números complexos, essencialmente, são o R2, quer dizer, um número complexo é um par ordenado de números reais. Só que eles vêm vestidos de outra maneira. Em vez de a gente chamar um número complexo de xy, você chama de x mais y. Mas é a mesma coisa, se você disser que 1 é igual a 1, 0 e i é igual a 0, 1, tudo bem. O que constrói isso daqui é que e ao quadrado é igual a menos 1. Quer dizer, então, quando você vai tirar a raiz de menos 9, você diz, bom, a raiz quadrada de menos 9 é 3i ou menos 3i. Na verdade, não tem diferença entre o i e o menos i. A gente escolhe um para chamar de i e o outro fica sendo menos i. E aí, as operações com os números complexos são, em vez de operar aqui, porque aqui não é claro uma multiplicação, mas aqui é claro, né, que se você fizer a mais bi vezes x mais yi, bom, a soma, claro, né, a mais bi mais x mais yi é a mais x mais b mais y, quer dizer, a soma de vetores ou de pares ordenados. Mas aqui, vamos dizer, o natural é dizer, bom, aqui vai ser ax mais AYI mais BIX mais BIYI, supondo que isso é comutativo, associativo e tudo mais, isso aqui vai ser AX, aqui você tem I vezes I é menos 1, então AX menos BY mais I AY mais BX. Então, isso é que distingue os números complexos, né, dos pares ordenados, dos pontos do plano, dos vetores no plano. Mas, quando você escrever xy, você pode pensar que xy é um ponto do plano, pode pensar que é um par ordenado, puro assim, pode pensar que é um ponto do plano, pode pensar que é um vetor do plano e pode pensar que é um número complexo também, tá? Dependendo do que for conveniente no momento. E essa multiplicação de números complexos tem uma interpretação geométrica, acredito que vocês conheçam, né? Claro, acredito que vocês conheçam, mas mesmo assim eu vou falar de novo. Bom, a ideia primeira é que um número complexo, então marcado como ponto do plano, aqui tem 1, aqui tem o i, e aí se você pensar o z igual a x mais yi, ele tem um ângulo θ. Então, claro, ele tem o módulo, né? O módulo de z é igual a x2 mais y2 raiz quadrada, o x é igual a módulo de z cosseno θ e o y igual a módulo de z seno θ. Quer dizer, ele pode ser representado em coordenadas polares. Quer dizer, esse cara daqui também, vamos dizer, se você chamar isso aqui de R, chamar isso aqui de R, então Z
é igual a R cosseno θ mais IR seno θ, ou R cosseno θ mais I seno θ. Tem uma notação R sin θ também, uma abreviação. E a multiplicação de números complexos tem uma interpretação, eu talvez devesse ter falado, antes botei, para quem chegou depois, na página, no site do curso, botei lá as aulas filmadas e tem uns 20, mais de 20 filminhos. Se você não vou assistir essa porcaria dessa aula de novo, os filminhos são menores, então já está em 4 aulas são umas 6 horas, acho que os filminhos todos devem dar 1h30, coisa assim, então vale mais, é chato, mas é menos chato, né? Então, já é alguma coisa. Bom, eu quero só observar o seguinte, que quando você tem uma transformação linear do plano no plano, que é a rotação de um ângulo θ. Quer dizer, quando você pega, imagina que você faça, chamar Rθ igual a rotação de θ. A rotação de θ é a seguinte, você bota aqui o sistema de eixos, bota um vidro aqui em cima, manda fazer um vidro com um furo, buraquinho, bota o vidro e o furo aqui na origem, bota um parafusozinho, de maneira que o vidro possa rodar. Aí você desenha o sistema de coordenadas, desenha tudo que você quiser no vidro, aí você roda de θ e seu vidro vai ter o sistema de coordenadas que vai estar assim. Então, tipicamente, o que vai acontecer? Imagina que você tem aqui o E1 e o E2. Se você tem aqui um cara, né, V igual a X, X é 1, mais Y é 2, ele está aqui assim, quando ele rodar de θ, ele vai parar aqui assim, né? Esse é o RV, Rθ, V. E acontece, né, que esse cara daqui, se você desenhar assim, né, esse cara daqui, acho que eu vou botar ele cor de rosa, e esse daqui, né, esse daqui é o Rθ, é 1, e esse é o Rθ, é 2. Tá? Então, o Rθ V, certamente é x Rθ é 1, mais y Rθ é 2. Tá? Independente de sistema de coordenadas, né? Esse cara era... Essa combinação desses caras girou tudo, ele é a combinação dos rosas. Se você quiser agora as coordenadas dele no sistema original, é só você ver quem são esses dois caras. E, bom, o Rθ é 1, esse ângulo aqui é θ. Então, ele é cosseno θ, seno θ. E o Rθ é 2... ele aqui também é θ. Então, ele é, aqui, ó, ele tem menos seno θ, e aqui é cosseno θ, porque aqui, e aqui é menos seno θ. Então, esse cara daqui é igual a x, que multiplica cosseno θ, seno θ, mais y, menos seno θ, cosseno θ. Que é a mesma coisa, né, que você multiplicar esse cara pela matriz cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ vezes xy.
Tá? Então você tem uma matriz de rotação que é dada assim. Tá claro? Todo mundo entendeu? Rodou de θ, você multiplica por essa matriz. Vamos ganhar de brinde alguma coisa aqui. Última chance. Última chance para alguém fazer aquela pergunta salvadora. Não vou pagar, pô. Então vou pagar. Pode só falar assim, não entendi porra nenhuma, me explica de novo, assim, não tem problema, não paga nada, já pagou. Bom, eu vou chegar lá, estou falando nisso porque eu vou chegar lá, claro. Mas, assim, para não chegar com esse impacto todo, eu vou primeiro explicar aqui, né? Mas mas aqui está legal? Até aqui tudo bem? Então, vou só observar o seguinte, que isso aqui, imagina que eu estou com um vetor V aqui, que ele é unitário, e esse ângulo aqui é alfa. Então, esse cara aqui, V, ele tem coordenadas cosseno alfa e seno alfa. Se eu rodar esse V de θ, ele vai rodar mais um pouquinho aqui e vai ficar Rθ de V. Então, ele vai ser isso daqui vezes cosseno alfa, seno alfa. Então, Rθ de V é dado aqui por cosseno θ, cosseno alfa, menos seno θ, seno alfa, e na outra coordenada, seno θ, cosseno alfa, mais cosseno θ, seno alfa. Por outro lado, é inequívoco que esse ângulo aqui é θ mais alfa. E que, portanto, isso daqui é cosseno θ mais alfa, e isso daqui é seno θ mais alfa. Então, nós acabamos de demonstrar as fórmulas do seno e do cosseno da soma de dois ângulos. Porque o cosseno de θ mais alfa tem que ser isso aqui, e o seno de θ mais alfa tem que ser isso aqui. Tá? Toda vez que eu faço isso, eu me sinto, assim, é uma dívida que eu paguei. Porque, claro, né, provavelmente algum de vocês aprendeu isso, mas quando o professor até tentou explicar por quê, você não estava nem aí. Agora bom, mas nos números complexos, imagina assim, que eu vou pegar o número A mais BI, e ele vai ser igual a um certo R cosseno θ mais I seno θ. E o número X mais YI vai ser um certo S cosseno alfa mais I seno alfa. Então, eu posso dizer o seguinte, que se eu multiplicar, vamos multiplicar aqui, né? Bom, que vai dar AX menos BY mais I AY
mais bx. Mas, ao mesmo tempo, isso daqui vai ser, multiplicando isso, né? RS cosseno θ, cosseno alfa, menos seno θ, seno alfa, mais I, cosseno θ, seno alfa, mais seno θ, cosseno alfa. Então, isso aqui é igual a RS vezes cosseno θ mais alfa mais I seno θ mais alfa. Então, significa que quando eu multiplico dois números complexos, eu multiplico os módulos, né, porque RS são os módulos, e somo os ângulos. É uma outra maneira também de pensar é o seguinte, é que quando você escreve A mais BI vezes X mais YI, isso é a mesma coisa que fazer AB menos BA vezes XY, em termos de pares ordenados. Porque na primeira coordenada vai dar AX menos BY e na segunda BX mais AY. E isso daqui você transforma assim, ó, você escreve raiz de A2 mais B2, e aí você faz A sobre raiz, menos B sobre raiz, B sobre raiz, A sobre raiz. E quando você divide, né, quando você tem um número complexo, você divide o X, a coordenada, vamos dizer, você divide o A pelo raiz de A2 mais B2, você tem o cosseno desse ângulo. E quando divide aqui, tem o seno. Então, isso daqui multiplicar por esse cara, é multiplicar pelo módulo e rodar do ângulo. Então, quer dizer, aqui é direto usando a matriz da rotação. Ok? Então, a multiplicação de números complexos tem essa característica especial. Hoje eu preciso controlar o tempo, que horas são? São 1h46. Bom, uma coisa importante é que isso reflete nas potências e raízes, né? Até hoje ninguém limpou isso aqui. Observa o seguinte, né? Vamos pegar aqui os números complexos. Funções dos complexos nos complexos, não dá para fazer o gráfico porque ele ficaria em R4. Mas é um bom momento para a gente voltar ao tempo antigo, né? Em que função era assim, né? Você fazia um conjuntinho aqui de laranjas, outro conjunto aqui de bananas, e fazia uma função assim. Eram os bons tempos das funções assim. Então aqui é isso, ó, voltou. Você tem o Z e o F de Z aqui. Vamos olhar assim. Então, quando a gente faz as potências, uma coisa boa é o seguinte, quando você eleva um número complexo a n, o módulo dele vai elevado a n, mas o ângulo é multiplicado por n. Quer dizer, quando você faz, se z é igual a r cosseno θ mais i seno θ, o z2 vai ser r ao quadrado, multiplica os módulos, cosseno de 2θ, mais i seno 2θ. O z3, 3θ e tal. Então, quando você
eleva um número complexo a uma certa potência, o ângulo dele é multiplicado por aquele número que é a potência. Então, o círculo unitário é muito legal porque você tem os caras aqui que tem tamanho 1, então o módulo não muda. Né? Então, quando você fizer, por exemplo, sei lá, Z à quinta, que vai acontecer? Ó? Esse cara tem mais ou menos assim, né? Tem aqui um pentágono regular. Esse cara aqui, todos têm módulo 1. Então, a quinta potência, o módulo fica 1. Só que o ângulo multiplica por 5. Então, esse cara daqui vai aqui. Vamos chamar esse aqui de U. Aliás, olha só, isso aqui é um pentágono regular. Né? Então, aqui você tem um certo ângulo. Esse ângulo aqui é o ângulo por 2. Então, esse U ao quadrado é esse cara aqui. E esse é o U ao cubo e esse é o U à quarta. E o 1 é o U à quinta. Tá legal? Mas o interessante é que quando você eleva o U à quinta, né, ele vai parar aqui. Quer dizer, todos esses caras, esse ângulo aqui, que é 1/5 do 2π, vai multiplicado por 5, ele vira 2π. Se você pega um ângulo um pouquinho menos que esse daqui, ele vai parar aqui. Então, se você andar daqui até aqui, enquanto você anda daqui até aqui, se você olhar, faz isso no computador, né, faz um ponto e andando daqui até aqui, e vai olhando a quinta potência dele lá. Quando ele anda daqui até aqui, esse cara dá uma volta completa aqui. Aliás, se você olhar para esse setor, ele vai preencher isso aqui tudo. Aí, quando você anda mais um pouco daqui até aqui, ele dá outra volta. Hã? Esse aqui? É que a função agora é assim, ó. X, F de X. Então, aqui é o Z e o F de Z. É porque a aula aqui na universidade é assim, você olhou para o lado, eu expliquei, mas você estava olhando para o lado na hora, perdeu. Então, eu estou colocando assim, como eu não posso fazer o gráfico, eu desenho o domínio aqui, o contradomínio aqui, vou olhando o ponto aqui e a imagem dele aqui. Então, se eu fizer isso, fizer o ponto aqui, para cada ponto aqui eu marcar a imagem lá, se eu fizer o ponto andar daqui até aqui, a imagem dele vai dar uma volta aqui completa. Aí, quando eu ando mais daqui até aqui, segunda volta. Então, quando eu der uma volta aqui, ele dá 5 voltas aqui. Em geral, assim. Então, na verdade, já dá para ver o seguinte, né? Que esse cara é 1 e ele tem 5 raízes quintas. 1, 2, 3, 4, 5. E, em geral, todo número complexo que não seja 0 vai ter 5 raízes quintas. Até é fácil de calcular, né? Digamos assim, que você tem um cara aqui qualquer, né? Esse cara aqui, e eu quero calcular a raiz quinta dele. Então, ele é um cara que é um certo R, né? E aqui ele tem um certo ângulo θ. Né? Então, ele é R cosseno θ mais I seno θ. Eu estou procurando um cara que é S cosseno alfa mais I seno alfa. Esse cara, a quinta, tem que ser igual a R cosseno θ mais I seno θ. Ora, isso daqui vai dar o quê? Vai dar S a quinta cosseno de 5 alfa mais I seno de 5 alfa. Então, claro, eu posso, minha primeira tendência é errar, dizer que alfa é θ sobre 5. Né? Mas não tem só esse, né? Porque você tem
né, se você olhar bem aqui, você tem aqui o θ sobre 5. Mas se você fizer θ sobre 5 mais 2π sobre 5, 2π sobre 5 é esse cara aqui, né? Quando você fizer 5 vezes esse cara, dá θ mais 2π, que tem o mesmo cosseno e o mesmo seno. Tem também o θ sobre 5 mais 4π sobre 5, que corresponde, quer dizer, vamos dizer, se você pensar aqui assim, né, esse cara daqui, o S que você quer, ele não está aqui, mas ele está meio que aqui assim, né, S, e aqui, S é esse tamanho, e isso daqui é o θ sobre 5. Então, o que você tem que fazer é isso, você faz esse círculo aqui e faz o pentágono regular. Porque aí você tem, todos têm o mesmo tamanho S, que é elevado à quinta da R, e os ângulos são esse mais 2π sobre 5, esse mais 4π sobre 5, mais 6π sobre 5, mais 8π sobre 5, e depois voltou. Então, na verdade, todo número complexo não nulo tem 5 raízes quintas que estão sobre um pentágono regular. E, na verdade, todo número complexo não nulo tem n raízes enésimas que estão sobre um polígono regular de n lados. Ok? Bom, sabemos basicamente... Hã? Depois não adianta, quer dizer, que se você, no caso do... A história é assim, né? Você tem aqui cara R e o ângulo θ. O θ, um θ entre 0 e 2π. Né? Então aqui você vai achar um S, aqui você vai pegar o θ, e aqui você vai pegar θ sobre 5. Mais menorzinho um pouquinho aqui. Esse aqui é o θ sobre 5. E aqui, vamos dizer, você pegou esse tamanho daqui, que é raiz quinta de R. Então, esse cara daqui, elevado à quinta, vai bater aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte, que se você traçar esse círculo aqui, agora você faz aqui um pentágono regular, de maneira que esse cara daqui tem o mesmo S, e aqui você tem esse ângulo, né, o ângulo aqui, correspondente, né, é θ sobre 5 mais 2π sobre 5. Quando você multiplicar esse ângulo por 5, você tem θ mais 2π. Tem um outro ângulo, quer dizer, quais são os caras que vão dar o mesmo cosseno e o mesmo seno que θ aqui? Né? Vão ser θ mais 2π, θ mais 4π, etc. Tem os outros para cá, menos. Né? Só que aqui você pode somar 2π, 4π, 6π, 8π, quando você somar... quer dizer, 2π sobre 5, 4π sobre 5, 6π sobre 5, 8π sobre 5. Quando você somar 10π sobre 5, você somou 2π, você voltou no mesmo lugar. Aí quando você somar 12π sobre 5, você volta aqui. E se você andar com os negativos, você vem por aqui, por aqui, por aqui. Então, na verdade, só tem esses 5. Você vai fazer θ mais 2kπ. Na verdade, você pode fazer o K variar de menos 1 até 4. Menos 1 é esse, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na verdade, de 0 a 4, então menos 1 até 3. Tá? Tem um 0. São quaisquer 5 seguidos,
serve. Não precisam ser seguidos. Você pode escolher 5 que deem certo, mas não tem mais do que 5. Tá? Geometricamente é isso aqui. Essa coisa de dar N voltas, que quando você pega um círculo aqui, percorre, né, mesmo que ele não seja unitário, se você pegar um círculo aqui e elevar a N, cada pedaço 2π sobre N, os ângulos vão ser multiplicados por N. Então vai dar 2π lá, dá uma volta. Então cada trecho de 2π sobre N corresponde a uma volta lá. Então quando você dá uma volta aqui, você dá N voltas lá. Isso é coisa importante. Bom, fora isso, tem uma coisa útil, assim, que é você chamar o conjugado do número complexo, se z é igual a x mais yi, o conjugado é x menos yi. Conjugado seria assim, porque na hora da multiplicação ficaria... Justamente, é simples, né? Porque se você fizer z barra, isso dá x2 menos yi ao quadrado, que é igual a x2 mais y2. Então, é só convenção do sinal do termo que tem i no lugar? Ou é por algum motivo? Por exemplo, por que não é o sinal do x que muda? Porque se você... Tudo bem, se você fizer x mais yi vezes menos x mais yi, você vai ter menos x ao quadrado mais yi ao quadrado, que é igual a menos x2 mais y2. Mas a gente tem mais interesse em ter esse do que esse. Mas, né? Mas, sei lá, numa situação qualquer, pode ser que você queira fazer isso aqui. Isso, por exemplo, vamos dizer, tem coisas tipo, você faz 1 sobre z, então você multiplica por z barra e z barra aqui, porque aqui você tem um x mais yi no denominador. Tudo bem, quando você multiplica, você roda de θ, quando você divide, você roda de menos θ e tal, mas talvez seja mais fácil, né, você pensar assim, né, porque isso aqui vai dar z barra sobre z barra, então é x menos yi sobre x2 mais y2. Você ganha um número real no denominador. Mais fácil, às vezes, de raciocinar. Eu vou mencionar a inversão. Não vou, talvez, dedicar muito tempo a elas, mas são uma coisa interessante, né? É uma transformação geométrica, não sei se vocês conhecem, você tem um círculo de raio R, aqui O, aqui você tem R. A inversão é a seguinte, você pega um ponto P, a inversão dele em relação a esse círculo é um ponto P barra, aqui assim, não sei se P barra, não sei se é o bom nome, mas vou deixar P barra mesmo. Tá? O P barra, ele é definido assim, ele está sobre essa semi-reta que vai de O a P, começa em O e vai na direção de P, só que esse tamanho aqui, O, P barra, vezes o OP, é igual a R2. É a inversão em relação a esse círculo. E essa inversão tem algumas propriedades geométricas interessantes. Uma delas é que quando você inverte uma reta, claro, se você inverter uma reta passando pela origem, né, todo ponto da reta vai ficar sobre ela mesma. Esse cara daqui, bom, ele vai ter que ir para o infinito, mas tirando isso.
Mas se você pegar uma reta que não passa pela origem, e você inverter, essa reta invertida vai dar um círculo passando pela origem. E se você inverter um círculo passando pela origem, você vai ter uma reta que não passa pela origem. Mas se você inverter um círculo que não passa pela origem, você vai ter um círculo também. E ocorre que... e tem uma outra propriedade fantástica das inversões, que é o seguinte: elas preservam ângulos. Tá? Quer dizer, se você tiver aqui uma reta e uma reta que se cruzam segundo um certo ângulo, elas viram aqui... Deixa eu fazer outro desenho, né? Digamos que você tem aqui o seu círculo, aí você tem uma reta aqui assim, aí ela vira um círculo aqui assim, você tem outra reta aqui, ela vira outro círculo talvez maiorzinho, aqui assim. E elas se cruzam aqui segundo um certo ângulo, e esses caras aqui também se cruzam segundo o mesmo ângulo. E o fantástico é que a gente pode demonstrar isso usando números complexos. Por uma razão, primeiro assim, sem muita argumentação, eu vou dizer que essas propriedades não mudam com o raio do círculo. Né? Quer dizer, o fato de... Se eu provar que para um círculo de raio R, a inversão transforma uma reta numa reta, para um círculo de raio 2R, ou qualquer outro raio, também vai fazer a mesma coisa, porque é uma questão de homotetia só. Tá? E também, círculo em círculo, então, essas propriedades não dependem do raio do círculo. E ocorre que quando você está aqui no plano complexo, pega o círculo unitário, pega um número complexo Z, se você pegar 1 sobre Z, ele está aqui, ó, porque 1 sobre Z é igual a Z barra sobre norma de Z ao quadrado. Então, ele quer dizer, isso aqui é igual a 1 sobre norma de Z ao quadrado vezes Z barra. Então, é alguma coisa, né, se aqui é o Z, aqui é o Z barra, que esse é o x mais y, esse é o x menos y. Então, 1 sobre Z está aqui. E, além disso, né, 1 sobre Z vezes Z é igual a 1 sobre norma de Z ao quadrado, Z barra, vezes Z, Z barra Z ao quadrado, isso é igual a 1. E como o módulo do produto é o produto dos módulos, então esse tamanho vezes esse é igual a 1. Se eu pegasse esse cara daqui, quer dizer, se eu pegasse 1 sobre Z e trouxesse para cá, eu teria feito a inversão em relação ao círculo. Então fazer 1 sobre Z é fazer a inversão em relação ao círculo unitário e depois refletir em relação ao eixo do x. Como refletir não muda, transformar círculo em círculo, reta em reta, tangente em tangente, ângulo em ângulo, tudo igual, quer dizer, se eu provar que a função que leva z em 1 sobre z tem as propriedades que eu anunciei, leva reta que não passa pela origem, círculo passando pela origem, círculo que não passa pela origem, círculo que não passa pela origem e tal, e preserva ângulos, eu provei isso para as inversões em geral. E não é difícil fazer isso, vou deixar como exercício. A única coisa que é meio, seria mais... Claro, você pode fazer tudo geometricamente, mas aqui você pode fazer com os complexos. A única coisa que talvez não fosse tão evidente com os complexos é mostrar que preserva ângulos.
Mas essa, né, quer dizer, você pegar duas retas aqui, você pega uma reta, aí faz 1 sobre z dessa reta, e depois 1 sobre z da outra reta, então uma vai virar um círculo, né, a outra vai virar outro círculo, e esse ângulo daqui é igual a esse ângulo daqui. Dá para fazer também, não é tão difícil assim. Tem uma maneira esperta de fazer. Mas, para mim, é a parte mais fácil. Porque eu tenho poderes que vocês ainda não têm, mas o curso de cálculo 2 vai fazer alguma coisa de funções de variável complexa e vai mostrar que as funções de variável complexa, que são deriváveis no sentido complexo, preservam ângulos. E 1 sobre z é uma função que trivialmente é derivável no sentido complexo, com derivada não nula, importante. Então, 1 sobre z preserva ângulos. Na verdade, se você pegar duas curvas quaisquer aqui e que as tangentes façam um certo ângulo, quando você fizer a inversão, as tangentes vão fazer o mesmo ângulo. Então, tem uma maneira geométrica legal de fazer, mas é consequência do fato de que essa função é derivável no sentido complexo. Tá? De qualquer maneira, é um bom exercício usar números complexos para provar essas propriedades da inversão. Ok? Que horas são? Com pressa, assim? 2h10. Então, beleza. Eu vou, em questão de números complexos, por enquanto, vamos ficar assim, porque eu fiz para ajudar o andamento do curso de cálculo 2, eu preciso falar de produto vetorial e de cônicas. Então, hoje eu vou falar de produto vetorial, na aula que vem eu vou falar de cônicas, e na outra aula, na primeira aula da semana que vem, eu vou demonstrar o teorema fundamental da álgebra, que todo polinômio tem raízes complexas. E depois vou demonstrar o teorema de Brouwer. O teorema de Brouwer é um teorema muito interessante. Eu vou fazer o caso diferenciável, mas é o seguinte, se você tem um disco e tem uma função que a cada ponto daqui leva um ponto daqui continuamente, então existe um cara que fica parado. Sempre. É o teorema de ponto fixo de Brouwer. E é a mesma ideia que demonstra o teorema fundamental da álgebra, demonstra o teorema de Brouwer. Então, na tirinha tem as aulas do curso filmado e do lado tem a tirinha dos filminhos. Nesses filminhos tem o filminho que conta a história lá dos italianos, desenhada pela Luana, minha bolsista da Belas Artes, agora tem também a história do Hamilton, que ela quase finalizou, a versão provisória está ali, que ela fez com fantoches. A história do Hamilton e os quatérnios é o seguinte: o herói daqui da história é o Hamilton. O Hamilton era um irlandês, aqueles gênios, assim, com 5 anos ele falava latim, grego, não sei o que e tal. É um físico super importante, ele é mais, vamos dizer, ele é sempre chamado de Sir William Hamilton, porque ele era um cara tão foda assim, que mesmo sendo irlandês, teve uma vez tinha uma reunião científica lá na Irlanda, importante e tal, na academia, e o rei mandou um representante, e aí no meio do negócio assim, o representante do rei mandou o Hamilton ajoelhar, pegou a espada e não cortou a cabeça dele, sagrou ele cavaleiro ali e tal, diante de todo mundo, com grande pompa. Mas o Hamilton, embora fosse um físico muito bom, ele foi um dos caras que sacaram que os números complexos eram pontos do plano. Ele escreveu isso. E ele inclusive, vamos dizer, representava mesmo o número complexo como um par ordenado XY, fez todas as contas mostrando isso aqui e tal. Não é porque aí você faz AB
vezes XY, você escreve, né, AX menos BY, AY mais BX, define isso como sendo a multiplicação e tudo funciona. E aí ele ficou meio que obcecado com o negócio. Se os números reais são os pontos da reta e os complexos são os pontos do plano, tem que ter uns números tridimensionais. E ele entrou nessa, assim, né? Ele pensava, bom, então tem que ser o seguinte, quer dizer, um número tridimensional tem que ser uma coisa assim, da forma x mais yi mais EJ. E ele, bom, faz a soma de vetores, e ele ficou tentando fechar a multiplicação. Então ele mais ou menos dizia, bom, i ao quadrado vai ser menos 1, j ao quadrado vai ser menos 1, mas quem vai ser i vezes j? E ele ficou uns 10 anos, de vez em quando ele voltava nesse negócio, aí tem um período que ele estava mais secado, aí ele acordava de manhã, ia tomar café da manhã com os filhos, as mulheres perguntavam, ei papai, você já sabe, ele chamava de trincas esses números, já sabe multiplicar as trincas? Ele disse, não, só sei somar e tal, não sei o quê. Aí um dia, acho que já falei isso para vocês, né, ele estava caminhando, né, na companhia de sua senhora, não estava de braços dados, eu pensava, mas estava andando, e de repente ele teve a ideia, ele disse, não, nada disso, em vez de ficar com números tridimensionais, vou passar para números tetradimensionais. Aí ele fez W mais XI mais YJ mais EK, e aí imediatamente ele disse, beleza, vai ser I ao quadrado, vai ser J ao quadrado, vai ser K ao quadrado, que vai ser menos 1, e ele já estava com o negócio tão claro na cabeça que ele nem disse que I vezes J é K, não sei o que, ele já escreveu logo assim, isso daqui é I, J, K, que é igual a menos 1. Pegou, tirou a faca da bainha, sei lá onde ele estava, foi lá, estava passando perto de uma ponte, e foi lá e gravou num pilar da ponte essa fórmula, e saiu todo feliz, já foi direto para a Academia de Ciências anunciar que no mês seguinte ele ia dar uma palestra sobre os quatérnios. Tá? E imediatamente veio tudo na cabeça dele. Né? E, na verdade, os quatérnios não... Ele escreveu um tratado sobre os quatérnios, meio que dedicou o resto da vida aos quatérnios, assim. Os quatérnios não deram tanto quanto ele... Se você pensa nos feitos do Hamilton, eles vão muito além dos quatérnios. As coisas que ele fez em física são mais importantes, assim. Né? Mas tem uma curiosidade, né? Ele usava W, X, Y, Z. Eu vou usar T, eu gosto mais de usar T porque lembra aqui o espaço-tempo. Né? O Hamilton tinha essa noção já de espaço-tempo. Tá? Mas, assim, o fato assim, que você tem, então, um quatérnio, é como se ele dissesse assim, ó, tem uma parte aqui que é uma parte escalar e uma parte vetorial. Isso já esclarece um mistério profundo. Por que os físicos usam I, J, K para representar os vetores? É por causa disso. E repara, a preocupação do Hamilton era puramente álgebra abstrata. Ele estava lá. Mas ele, imediatamente, assim, essa história dele caminhando com a mulher e tal, é uma história fidedigna, porque ele escreveu uma carta para o filho dele, anos depois, relatando esse momento. Então, tem lá documentado que foi isso mesmo. E ele... no dia seguinte, ele escreveu uma carta para um correspondente dele, já relatando a história dos quatérnios e tal, o que ele chegou e tal. E ele já faz o seguinte, ó, se você pegar, imagina que você pegue... Os quatérnios têm um problema, né? Que eles não são comutativos. Tá? Quer dizer, se você tem assim, você faz I vezes J, vai dar K, J vezes K vai dar I, K vezes I vai dar J.
E aí, se você multiplicar por I dos dois lados, né, daqui você tem, multiplicando por I dos dois lados, você tem menos J igual a I vezes K, que é, trocando o sinal aqui. Também daqui, multiplicando por J dos dois lados, você vai ter menos K igual a JI, e aqui você vai ter menos I igual a KJ. Então, vamos dizer, tem um pequeno sacrifício, mas é interessante porque é uma primeira ideia de pensar um sistema numérico totalmente abstrato, né? Quer dizer, os complexos eram isso durante muito tempo. Mas ele, imediatamente, ele sacou o seguinte: se ele multiplicar, né, se ele pegar um número x1i mais y1j mais z1k, e pegar um vetor puro, né, e multiplicar por um x2i mais y2j mais z2k, é fazer a conta. Embora sejam dois vetores, o produto deles vai ter uma parte escalar, porque I com I dá real, J com J dá real e K com K dá real. Então você vai ter menos x1, x2 mais y1, y2 mais z1, z2. Não custa nada, né, observar que, já que eu estou multiplicando dois vetores e essa aqui, o produto, tem uma parte escalar, como deixar um sinal menos aqui é meio feio, a gente pode pegar isso aqui e chamar de produto escalar. Cuja interpretação geométrica a gente conhece. Então, contrariamente, provavelmente ao que... não sei se já existiu, não tenho notícia de que o produto escalar fosse conhecido, tivesse sido inventado antes disso. E agora tem uma parte vetorial, né? O que vai dar aí? É J vezes K. Então, Y1, Z2, menos Z1, Y2, I, vai ter, né? Depois, o que dá J é K vezes I. Então, mais Z1 X2 menos X1 Z2 J, né? E mais, bom, o que vai dar K é I vezes J. Então, X1 Y2 menos Y1 X2K. E é razoável, então, dizer que esse cara daqui é o produto vetorial. E o Hamilton já... Isso aqui, né, sei lá, um de nós aqui, talvez... Alguns sejam mais espertos, mas eu talvez demorasse muitos anos até me tocar que esse cara daqui, ele é perpendicular aos outros dois vetores e a norma dele é a área do paralelogramo formado pelos dois. E que ainda por cima ele tem lá uma orientação que tem a ver com uma famosa regra da mão direita misteriosa. Né? Norma do vetor é o tamanho dele. É porque você, entendeu? Hoje você é um cara legal e tal, não quer falar coisas difíceis que as pessoas não entendam, mas aos poucos vai fazer parte do seu patrimônio falar palavras incompreensíveis para as pessoas pensarem que você sabe pra caralho. Na verdade, você está falando norma, a norma é o tamanho do vetor, tá? Né? Mas a gente chama de norma. Tá? Bom, então, como o produto escalar a gente já conhece, já sabe a interpretação geométrica, eu vou me concentrar no produto vetorial. Então,
Vamos escrever aqui, é o produto vetorial. Como eu fiz lá, não sei se eu fiz, se vocês fizeram, mas tem umas contas do determinante que permitem a gente observar que se a gente botar aí JK, Z1, Y1, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, se você calcular esse determinante, vai dar exatamente isso aqui. Então, o produto vetorial desse cara por esse cara é esse determinante. Tá? Esse aqui vai ser igual... Porque tem um negócio, eu não fiz o detalhe, mas você pode desenvolver pela linha, pela coluna e tal. Então, esse determinante, ó, quando você escolhe o I aqui, você tem Y1, Z2 ou Z1, Y2 multiplicando o I. Quando você escolhe o J aqui, você tem X1, aliás, Z1, X2 menos X1, Z2, J. E quando você escolhe o K aqui, vou apagar esse lado de cá, isso vai dar X1, Y2 menos Y1, X2K. Então, se você... Essa é uma maneira simples de você... Se você sabe a fórmula do determinante, você guarda a fórmula do produto vetorial assim. Eu, por acaso, decorei essa fórmula do determinante assim, então, para mim é mais fácil. Primeira observação é o seguinte, é que o determinante, né, imagina que eu tivesse o determinante, a gente viu que se ele tem duas colunas repetidas, dá zero. Mas como se eu trocar as linhas pelas colunas dá o mesmo determinante, se ele tiver duas linhas repetidas também dá zero. Porque na hora que a gente faz a fórmula do determinante, a gente vê que tem uma simetria que tanto faz você pensar nas linhas, nas colunas, como nas linhas. Então, se eu fizer assim, x1, y1, z1, x1, y1, z1, x2, y2, z2, isso aqui dá zero. Só que isto daqui é a mesma coisa que isso, botando x1 no lugar de i, x2 no lugar de j, y1 no lugar de j e z1 no lugar de k. Então, se eu botar aqui x1, y1, z1, vai dar zero. Mas, se eu botar x1, y1, z1 aqui, é a mesma coisa que multiplicar isso daqui por x1i mais y1j mais z1k menos do... Quer dizer, é a mesma coisa que eu fazer o produto escalar deste vetor por esse. Porque eu faço, né, pensando aqui que o ijk, na verdade, é só a base canônica. Tá? Então, esse vetor aqui, primeira coordenada vezes x1, está aqui. Segunda coordenada vezes y1 está aqui. Terceira coordenada vezes z1 está aqui. Então, isto daqui é o produto escalar do produto vetorial. Vamos chamar esse vetor aqui de U, esse de V. Então, isso daqui é igual a mesma coisa que U escalar U vetorial V. Estou dizendo que é uma propriedade, é uma consequência das propriedades do determinante, que o produto escalar de U vetorial V por U dá zero.
Onde é que não deu certo essa coisa das linhas? Linhas repetidas dá zero, tá beleza? Se não tiver, pode reclamar. Tá legal? A história é assim, a gente chegou no determinante, dizendo, não, o determinante tem que ter aquelas propriedades geométricas e tal, mas aí a gente chegou numa fórmula. E aquela fórmula envolve as coordenadas. E ela tem uma simetria que dá para você ver que se você trocar as linhas pelas colunas, fica a mesma coisa. Então, se você tiver duas colunas repetidas, dá zero. Mas se você tiver duas linhas repetidas, dá zero também, porque se você trocar linhas por colunas, você vai ter duas colunas repetidas e vai dar zero. Então, quando eu boto esse determinante com duas linhas repetidas, dá zero. Até porque eu podia, na verdade, talvez eu devesse ter feito assim, né? Botar aqui, ó, x1, y1, z1, aliás, ter posto assim, né? Ter posto assim, I, J, K, x1, y1, z1, x2, y2, z2. Dado mesmo. E aí faria com as colunas, tá? Então, se eu botar aqui x1, y1, z1, eu vou ter duas colunas repetidas, vai dar zero. E isso daqui dá isso aqui também. Tá? Então, moral da história. Duas colunas repetidas dá zero. Se eu botar duas colunas repetidas, a conta vai me dar o seguinte, onde eu tinha I, eu boto x1, onde eu tinha j, eu boto y1, onde eu tinha k, eu boto, aqui era x1, y1, não, tá certo, x1, x2, x3, né? Só que eu tinha que botar, então, tá? Se eu fizer duas repetidas, onde eu tinha I, eu boto x1, onde eu tinha j, y1, onde eu tinha k, boto z1, e isso é a mesma coisa que fazer o produto escalar desse vetor com essas três coordenadas do produto vetorial, pelo vetor com as coordenadas x1, y1, z1. E se dá zero, eles são perpendiculares. E a mesma coisa se eu fizer com x2, y2, z2. Então, já ganhei, algebricamente, pela interpretação geométrica do produto escalar, que o produto vetorial é perpendicular aos dois vetores. Quer dizer, se eu tenho aqui o U, o V, então, o U vetorial V é perpendicular aqui e é perpendicular aqui. Agora, eu pretendo mostrar uma coisa menos evidente, que é que o tamanho desse cara é igual à área desse paralelogramo. Tá? Para isso eu vou demonstrar um resultado fantástico, bonito, de geometria. Hein? Olha só, primeiro deixa eu apagar isso aqui assim. Repara o seguinte, ó, isso aqui é um determinante. Esse cara aqui é um determinante, esse é um determinante, esse é um determinante. Que determinante é esse? Né? Que determinantes são esses que aparecem aqui? Ó? Vamos pensar aqui no R3. Eu vou botar o U e o V assim, meio soltos no espaço. U e V. Então, o V tem coordenadas, U tem coordenadas x1, y1, z1. E o V tem coordenadas x2, y2, z2. Se eu projetar os dois aqui no chão, eu perco a terceira coordenada. Então, esse cara daqui vai ser x1, y1. E esse vai ser x2, y2. E o meu paralelogramo se projeta nesse paralelogramo aqui, cuja área
vai ser, a menos do sinal, né, o determinante x1, y1, x2, y2, que é igual a x1, y2 menos x2, y1, que vem a ser a menos do sinal, isso aqui. Quer dizer, no caso é exatamente esse, né, mas não sei se a área é isso ou menos isso. Se eu pegar esse cara e projetar aqui, ele vai... O quê? Teve uma aula, não sei se você estava, mas teve uma aula que eu falei de determinante e defini o determinante como área. Lembra? Fiz assim, tinha dois vetores, aí eu dizia, eu vou calcular a área do paralelogramo dado entre eles. Aí ela tem essas propriedades assim, 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 de repente eu falei, não, nada nessa manga, fiz uma conta e achei o determinante. Foi isso. Então, eu sei agora que a área desse paralelogramo é dada por esse determinante. Tá? Botei 4 vídeos sobre determinante pequenininhos assim. Ali. Aí, se eu projetar essa aqui, eu vou ter aqui um paralelogramo, sendo que aqui eu vou perder a segunda coordenada, porque eu estou usando a primeira e a terceira. Então, aqui eu tenho x1, z1 e x2, z2. Então, esse cara aqui tem área x1, z2 menos x2, z1 a menos do sinal, talvez. Que é a menos do sinal esse cara aqui. E, bom, se eu projetar esse cara aqui assim, bagunça isso aqui, vai me dar aqui um certo cara, e eles perdem a primeira coordenada. Então, esse daqui vai ter coordenadas x1, z1, e esse aqui vai ter coordenadas x2, z2. Né? E vai dar como área x2, z1 menos x1, z2 a menos do sinal. Aliás, é isso, né? Não, aqui eu perdi o y, aqui eu perdi o x, né, quando eu projetei aqui, por isso que está errado aqui. Quer dizer, aqui eu tenho y1, z1 e y2, z2, então y2, y1, e me dá esse cara aqui a menos do sinal. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho um vetor cujas coordenadas são as áreas das projeções desse cara, desse paralelogramo aqui. Então, eu pretendo demonstrar para vocês o seguinte, ó. Olha só, quando você tem aqui um segmento de reta no plano, se você projetar ele aqui e projetar ele aqui, ele tem comprimento L aqui, digamos que esse cara aqui é o L2 e esse aqui é o L1. Então, você tem que a projeção L1 ao quadrado mais a projeção L2 ao quadrado é igual a L ao quadrado, é o teorema de Pitágoras. O que eu pretendo demonstrar agora é o seguinte, é que se eu tiver no espaço, tem aqui um plano, e tem uma figura aqui, F. Aí pega essa figura, projeta aqui no chão, e tem F3. F3 porque é perpendicular ao E3. Projeta aqui assim, tem aqui um F2, e projeta aqui assim, tem F1. E eu vou provar o seguinte, que a área de F ao quadrado é igual à área de F1 ao quadrado mais a área
de F2 ao quadrado mais a área de F3 ao quadrado. Uma espécie de teorema de Pitágoras. Tá legal? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho para provar isso. 20 minutos. Pô, tempo aberto, então vai sobrar tempo ainda, não sei o que eu vou fazer depois. Mas eu só preciso, se eu provar isso, eu provei, né? Porque a norma desse vetor é exatamente a raiz quadrada da soma dos quadrados desses caras aqui. Como é quadrado, se eu tirar a raiz quadrada disso daqui, eu tenho essa área aqui. Não importa se esses não vão ser, se aqui vai estar positivo ou negativo, porque ele leva ao quadrado, está tudo bem. Então, se eu provar isso, provei que a norma do produto vetorial é igual à área do paralelogramo formado pelos dois vetores. Mas, de quebra, eu provei esse teorema que é mais bonito do que isso. A demonstração desse teorema está baseada numa primeira coisa simples, que é o seguinte. Imagina que você tem dois planos formando um certo ângulo. Né? Então, você tem aqui um plano, outro plano, e eles formam um certo ângulo alfa. Aí você tem uma figura aqui, assim, e você projeta. Acho que eu vou fazê-la mais para cá. E você projeta ela aqui assim. Então, se você tem F aqui e aqui você tem F1, digamos, que é a projetada, a área de F1 é igual à área de F vezes o cosseno alfa. A demonstração é extremamente simples. Né? Você quadricula isso daqui, assim, de maneira que essas retas aqui são perpendiculares aqui. E aí, quando você projeta essas retas aqui, você tem uma quadriculação aqui, em que os tamanhos horizontais se projetaram sem perda, e os tamanhos, sei lá, transversais, se projetaram multiplicando pelo cosseno de alfa. Então, cada retângulozinho aqui se transformou num retângulozinho cuja área é cosseno de alfa vezes a área original. Aí passa o limite e pronto. Tá? Ok? Então, estamos conversados. Então, é o seguinte, ó, aqui, esse plano daqui, ele tem um vetor normal, que eu vou chamar de N, perpendicular ao plano. Tá? Normal, isso é outra sacanagem, você não vai mais chamar o vetor perpendicular de perpendicular, você vai chamar de normal, porque aí ninguém vai entender o que você está falando, vão achar que você sabe a beça. Bom, mas é assim também, todas as profissões têm essa coisa. Mas esse N eu vou tomar ele unitário, então N, né, N vai ser igual a N1, N2, N3, com N1 ao quadrado mais N2 ao quadrado mais N3 ao quadrado igual a 1. Observa, né, que se você tem dois planos, vamos botar eles assim, vistos assim, fazendo um certo ângulo alfa, se você pegar o vetor normal a esse aqui e o vetor normal a esse aqui, esse ângulo aqui também é alfa. Né? Esse daqui é como se tivesse um cara aqui que girou de alfa, outro aqui girou de alfa, girou de 90 graus. Então, se esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui é alfa. É assim, ó, você tem esse ângulo aqui é alfa. Aí você gira tudo de 90 graus. No que você girou de 90 graus, esse cara que estava aqui
fica aqui, 90 graus. Esse que estava aqui, fica aqui, 90 graus. Como os dois giraram juntos, esse ângulo se manteve. É essencialmente isso. Bom, então, imagina que esse daqui é o meu vetor n, e aqui é um outro vetor, por exemplo, é 1. Por exemplo, ó, esse plano aqui tem como vetor normal o n, digamos é 1, não vou botar E3 aqui, né, para ficar mais fácil. E este plano horizontal tem aqui como vetor normal o E3. Então, o ângulo entre esse plano e esse daqui é o ângulo entre o vetor n e o vetor E3. E o cosseno dele, como E3 e n são unitários, é o produto escalar. Quer dizer, como esses caras aqui são unitários, então cosseno alfa é igual ao produto escalar de n por E3, que é igual a N3, porque esse daqui é N1, N2, N3, e esse daqui é 0, 0, 1. Então, essa área F3 aqui é igual à área de F vezes N3. E aqui, ó, o perpendicular é o E2. Portanto, essa área daqui é a área de F vezes N2. A menos do sinal. Sempre a menos do sinal. E esta daqui, o normal aqui, é o E1. Então, essa daqui é a área de F vezes N1. Então, somando os quadrados, esse é o quadrado, mais esse é o quadrado, mais esse quadrado, é igual a área de F ao quadrado vezes N1 ao quadrado, mais N2 ao quadrado, mais N3 ao quadrado, que deve estar escrito em algum lugar, que isso é igual a 1, porque esse vetor é unitário. Não é lindo? Não, bonito. Então, isso demonstra, vamos dizer, acumulando, quer dizer, a gente aprendeu o produto escalar, que tem a ver com o cosseno do ângulo, aprendeu o determinante, que tem a ver com a área, e aí veio esse produto vetorial totalmente algébrico, mas juntando as coisas que a gente aprendeu com essas outras que eu destaquei agora, que a gente já sabia, porque eram óbvias, demonstramos esse fato. Então, o produto vetorial, ele é um vetor que é perpendicular aos dois vetores e a norma dele é a área do paralelogramo. Tem a coisa da regra da mão direita. Né? Hã? Pois é, porque ele podia estar para cá ou para cá, né? Por que ele está para cá e não para lá? Então, na verdade, sobrou tempo? Sobrou, né? Que horas são? 2h47. Então, vamos uns 10 minutos para explicar a orientação. Orientação. No plano você tem bases, né? Dois vetores linearmente independentes formam uma base. E, repara, essa base aqui, ε1, ε2, ela tem orientação positiva, a base ordenada, né? O ε1 é o primeiro, o ε2 tem orientação positiva, a gente diz assim, né? E já essa daqui, assim, o 2 também tem orientação positiva. Repara que eu consigo, né, se eu botar aqui o 1 e o 2,
eu consigo deformar uma na outra, quer dizer, eu consigo ir deformando o epsilon 1 e o epsilon 2, de maneira que eles virem o 1 e o 2, sem perder a independência linear. Mas se por acaso, vamos dizer, eu tivesse aqui assim, né, o epsilon 1, outro epsilon 1 e outro epsilon 2 aqui, no plano. Se eu quisesse transformar esse no 1 e esse no 2, continuamente, não tem como eu fazer isso sem que em alguma hora o epsilon 1 e o epsilon 2 fiquem alinhados. É porque, olha só, o epsilon 1, ele tem que vir para o 1, de alguma maneira. E o epsilon 2 tem que ir para o 2, de alguma maneira. Eu não estou provando, mas eu estou olhando e dizendo, pô, não vai dar. Não tem como eu fazer isso. Então, eu vou dizer assim, que duas bases têm a mesma orientação, se eu posso deformar uma na outra continuamente, sem perder a independência linear. E a mesma coisa em R3, quer dizer, se eu tiver 3 vetores aqui formando uma base, outros 3 vetores, se eu puder deformar o primeiro no primeiro, o segundo no segundo, o terceiro no terceiro, continuamente, sem que em nenhum momento eles deixem de ser linearmente independentes, então as bases têm a mesma orientação. E claro, se eu deformo, vamos dizer, ter a mesma orientação é uma relação de equivalência. Porque se eu deformo uma base na outra, a outra na uma é só desfazer o movimento. A base nela mesma também. E se eu deformo a primeira na segunda sem perder a orientação, a independência linear, e a segunda na terceira sem perder a independência linear, então eu faço da primeira na terceira passando pela segunda como escala e não perco a independência linear. Oi? Se um depende do outro, aí ele faz parte do plano gerador dos dois? Em R3, está dizendo? Perder a independência linear é que algum deles vai cruzar o plano formado pelos outros dois, essencialmente. Ou os 3 vão colapsar ao mesmo tempo. Né? De certa forma, é virar pelo avesso. O fato é o seguinte, eu digo que ter a mesma orientação é equivalente aos determinantes terem o mesmo sinal. Eu digo o seguinte, que o 3 vetores, o 1, o 2, o 3, e V1, V2, V3, duas bases de R3, têm a mesma orientação, é equivalente a você dizer o seguinte, se você fizer o determinante desses 3 vetores e o determinante desses 3 vetores, eles têm o mesmo sinal. A orientação é quando o vetor está apontado no quadrante? Não, eu estou dizendo assim, eu ainda não tenho uma definição melhor do que essa. Eu digo que eles têm a mesma orientação se eu consigo deformar, quer dizer, as duas bases, né, a base tem a mesma orientação que essa, se eu consigo, vamos dizer, formalmente seria o seguinte, né, dizer que essas duas bases têm a mesma orientação é dizer que tem 3 funções F1, F2, F3 do intervalo 0, 1 no meu espaço R3, cada um desses é um elemento de R3. Tá? Tais que são contínuos, F1 de 0 é igual a 1, F1 de 1 é igual a V1, F1 de 0, F2 de 0 é igual a 2, F2 de 1 é igual a V2. E F3 de 0 é igual a 3 e F3 de 1 é igual a V3. Então, a primeira deforma, faz o vetor 1 andar até virar o vetor V1. A segunda faz o vetor o 2 andar até virar o E2. E a terceira, tá, quer dizer, botando aqui assim, né?
tenho aqui o 1, V1. Então, o 1 faz esse cara andar até esse. Aí eu tenho aqui o 2, V2. F2 faz o 2 andar até virar o V2. E aqui eu tenho o 3 e V3. E a F3 faz esse virar esse. E isso tem que acontecer de maneira que a orientação seja sempre, ou que eles nunca sejam linearmente dependentes. Tá? Então, significa o seguinte, que F1 de T, F2 de T e F3 de T são LI para todo T. O que significa que o determinante dos três é diferente de zero para todo T. Tá? Então, acontece o seguinte, olha, se eles têm a mesma orientação, o determinante não pode mudar de sinal. Por quê? Porque se esse negócio aqui, no tempo 0, o determinante é positivo e no tempo 1 ele é negativo, ele se anula, teorema do valor intermediário. Então, porque se essas coisas são contínuas, significa que cada coordenada é contínua, o determinante é uma soma de produtos de funções contínuas, uma função contínua. Então, se ele começa positivo, ele não pode terminar negativo, porque senão ele se anula e eles perdem a independência linear. Então, essa é a parte fácil. Dizer que se tem a mesma orientação, o determinante tem o mesmo sinal. Agora tem que provar que se tem o mesmo sinal, tem a mesma orientação. O que isso tem a ver com a história do produto vetorial? É que o produto vetorial, se você fizer o determinante, botando o produto vetorial em primeiro lugar, o primeiro vetor em segundo, o segundo em terceiro, ou o primeiro em primeiro, o segundo em segundo, e o produto vetorial em terceiro, o determinante sempre vai dar positivo, porque ele é o produto escalar do produto vetorial por ele mesmo. Tá? Quer dizer, quando eu pego, se eu botar aqui, se eu fizer o determinante assim, U vetorial V, U, V, tá, esse resultado é igual à norma de U vetorial V ao quadrado. Então, a menos que ele seja zero, quer dizer, que os dois vetores sejam linearmente dependentes, esse determinante é sempre positivo. Se eu mostrar que determinante positivo significa, a base canônica tem determinante positivo. Então, se eu mostrar que toda base que tem determinante positivo se deforma na base canônica, eu terei mostrado que o produto vetorial tem a mesma orientação da base canônica. Então, o vetorial V está na orientação certa. Tá? Essa é a ideia. Tá? Quer dizer, você bota assim, ó, se você botar o U e o V assim na horizontal, o U vetorial V tem que estar assim para cima. Se você botar o U aqui e o V aqui, então ele tem que estar para baixo. Tá? É isso. Vou dar uma explicação breve. Tem um videozinho também que tenta explicar isso. Por que quando o determinante é positivo, eu deformo na base canônica? A primeira coisa é o seguinte, ó. Aquele processo de Gram-Schmidt, de pegar... Lembra o processo de Gram-Schmidt? Você tem aqui um vetor V1, um vetor V2, e a gente transforma numa base ortonormal. Então, o que faz? Ó, pega o V1 e encolhe até virar ε1. Isso é um movimento que você faz sem perder a independência linear. E agora o V2, ele vai andar até virar perpendicular aqui, ele se move sobre essa reta. Não cruza isso aqui. Então, a independência linear é mantida. E depois ele encolhe e vira isso aqui. Tudo bem. Se tiver um terceiro vetor agora, ele está aqui, ele vai andar sem passar por esse plano e depois encolher sem passar por esse plano. Então, toda base,
né? Se você tiver V1, V2, V3, você pode transformar ela em ε1, ε2, ε3 ortonormal, com a mesma orientação. E agora é só pegar uma base ortonormal e tentar transformá-la na base canônica e ver o que vai acontecer. Então, pensa assim, está aqui, base canônica, E1, E2, E3. Aí pensa uma base ortonormal. Cadê meu giz rosa? Pô, sei que eu tinha ele. Imagina agora que você tem uma outra base, V1, V2, V3. Aí você transformou numa base ortonormal. Essa base ortonormal tem aqui um vetor ε3 e mais dois vetores aqui assim. Aí o que você faz? Você pega o ε3 e gira até ele virar o E3, rigidamente. Tá? Então você mantém essa base ortonormal. Tá? Quando você girar o ε3 até ele virar o E3, ele fica aqui. E agora os seus dois vetores, um está aqui e o outro está aqui. Os dois estão nesse plano. Então agora você roda. Aí, duas possibilidades. Está aqui o ε3. Se você tiver aqui o ε1 e o ε2, quando você girar o ε2 até ele virar o E2, forçosamente o ε1 vai ficar menos o E1. Então, significa que... e no caso contrário, vamos pensar no caso bom, né? Aqui está o ε1, você consegue, vamos dizer, tem a outra possibilidade, é o ε2 vira o E2 e o ε1 vira o E1. E aí você deformou uma na outra sem perder a independência linear. Mas isso só vai ser possível, né? Só vai acontecer se o determinante aqui for positivo. Porque não importa como você tenha feito, se no final o ε3 está aqui e o ε2 está aqui, então o ε1 ou está aqui ou está aqui. Se ele estiver aqui, é porque o determinante dos três, se não mudou o sinal o tempo todo, então vamos dizer, se não perdeu a independência linear o tempo todo, esse cara veio parar aqui, então é porque o determinante era sempre positivo. Se ele foi parar do outro lado, é porque era negativo. Então, só dá, vamos dizer, se o determinante for positivo, você consegue. E vamos dizer, se for negativo, você consegue deformar vamos dizer, na base canônica com um vetor trocado que tem determinante negativo também. Então, no final das contas, você vai dizer assim, ó, qualquer base eu posso deformar ou na base canônica, se ela tiver determinante positivo, ou numa base canônica com um dos vetores trocados, se ela tiver determinante negativo. Então, toda base com determinante positivo se deforma na base canônica. O que significa que o produto vetorial, eu tenho aqui x1, y1, z1, x2, y2, z2. E aqui tem o produto vetorial, alguma coisa. Só que quando eu faço esse determinante, eu estou fazendo isso daqui, que é a primeira coordenada desse, multiplicada por ela mesma. Depois esse daqui, que é a segunda coordenada desse, multiplicada por ela mesma. E a terceira pela terceira. Então, isso aqui é o produto vetorial, isso daqui é o produto escalar de U vetorial V escalar U vetorial V, que é o quadrado da norma. Então, isso é sempre maior ou igual a zero. Só será zero se o vetorial V for zero, que é quando a área é zero.
Então, claro, quando os vetores são linearmente dependentes, aí o produto vetorial é zero, não faz sentido essa coisa de saber para onde aponta. Mas quando eles são dois vetores linearmente independentes, o que você obtém é um terceiro vetor, tal que se você pegar o primeiro, o segundo e o terceiro, tem a mesma orientação que a base canônica. Então você sabe como é. É mais, para mim é mais fácil do que a regra da mão direita. Então, coisa assim. Tá? Mas então, essas são as, vamos dizer, é o produto vetorial e suas propriedades. Tá? Foi uma encomenda do Fábio. Então, estou entregando.